São 7h44 em Manaus. Muito bom dia para você que nos acompanha no Jornal da Cidade. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Fiocruz deve retomar a entrega de vacinas na próxima semana. Prefeitura define 45 pontos de vacinação contra a Covid nesta segunda-feira em Manaus. Vigilância em Saúde do Amazonas destaca 2 casos da variante MU no estado. INSS revisa 200 mil auxílios doenças liberados sem perícia médica. Governo do Amazonas torna permanente auxílio de R$ 150 por mês. Resultado preliminar de provas para estágio no TCE será divulgado no dia 14 de outubro. Ao lado de Arthur Neto, Elizabeth Valeico e Carlos Almeida, João Dória visita Manaus e diz que não veio falar de prévias, mas que veio para falar sobre política. Na coluna O Momento do Esporte, você fica bem informado sobre os gols do Brasileirão e também Campeonato Amazonense no fim de semana. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7h30 da manhã. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. Muito bom dia para você que acompanha o Jornal da Cidade. A gente já pede que você compartilhe e curta aí a live do Jornal da Cidade durante esta manhã pelo Facebook. E para você que nos acompanha pela Rádio ZLZN, muito bom dia, viu? Agora a gente vai conferir as principais manchetes dos jornais do país. Vamos falar do jornal Estado de São Paulo. Desta segunda-feira, a gente já começa vendo aí sobre a pandemia que provoca queda de 26% nas cirurgias eletivas, medo de infecção por parte dos pacientes e dificuldades para atendimento da demanda estão entre razões. Acesso à web elevaria a renda de mais de 15,3% aos pobres. Ainda entre os destaques, dividida oposição faz atos esvaziados contra Bolsonaro. Manifestantes foram às ruas ontem, hein? Pelo menos 15 capitais pediram impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Ainda entre as manifestações, elas ficam aquém do potencial aí. Foram poucas pessoas em relação ao tanto de quantidade ali pelas pessoas que foram protestar contra Jair Bolsonaro. Palmeiras perde e fica a 7 pontos do Atlético Mineiro. Coreia do Norte afirma ter testado novos mísseis. São os destaques do jornal Estado de São Paulo desta segunda-feira. Agora a gente vai falar do jornal Folha de São Paulo. Para você que nos acompanha, muito bom dia, viu? Vamos falar dos destaques. Divididos, protestos contra Bolsonaro são esvaziados. Postulantes ao Planalto em 2022, mas não Lula, vão a ato na Avenida Paulista. Nenhum lado aprende que este é um jogo de repetições. Os dois lados de embate político não conseguem se libertar do jogo de repetições em que o presidente Jair Bolsonaro sobe o tom ao se sentir acuado e cobrado aí. Entre os destaques do jornal Folha de São Paulo temos também: explode o número de venezuelanos nas ruas em Roraima. Renda flutuante trava retomada entre mais pobres. Crise já prejudica planos de ministro da infraestrutura no estado de São Paulo, viu? E também, fracasso nas ruas expõe o impasse político brasileiro. Relativo ao fracasso dos atos contra Jair Bolsonaro expõe limites das forças contrárias ao presidente. Lula é esperto porque quer o mandato fraco, mas na cadeira ficou de fora da foto esvaziada. São os destaques do jornal Folha de São Paulo. O tempo hoje. A previsão do tempo de hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite.
mínima de 24 graus, máxima de 34 graus. Trânsito. Nesse momento, vamos falar com Edila Chaves, que vai trazer o fluxo do trânsito nesta segunda-feira para todos nós aqui do Jornal da Cidade. Muito bom dia, Edila. Bom dia aí a Sara Sarita, Rabesh Escabeche, que teve maior sucesso no último sábado, o pessoal perguntando sobre Rabesh Escabeche. Rabesh, olha, sobre a questão do trânsito na cidade de Manaus, a nossa equipe amanheceu com tudo. Ricardo Rogério ligado no 220 finalmente, então nós já rodamos metade da cidade, trazendo aos motoristas as informações. Como sempre, aquela área ali, gente, do Coroado, a bola do Coroado já sabe, né? Existe uma pequena retenção ali, isso por conta dos cuidados que os motoristas têm ao fazerem aquela rotatória ali do Coroado. Agora, nos demais, olha, Avenida Constantino Neri, fluxo fluindo muito bem. Também no centro da cidade, a nossa equipe foi até o centro da cidade, tivemos uma intercorrência no centro. Ao passar, verificamos a questão do trânsito, apesar de que as escolas já estão em funcionamento, o trânsito estava fluindo muito bem, obrigada. Agora, vale ressaltar, na Avenida Max Teixeira, nós temos ali em torno de 3 escolas. Então, com isso, existe retenção, porque os pais acabam por parar de forma errônea para que seus filhos desçam dos carros e, com isso, existe a contenção do trânsito, viu? Então, Avenida Max Teixeira, tivemos uma pequena complicação. Acidente de trânsito até o presente momento, graças a Deus, nenhum. Muito obrigada, Edila, que está aí nas ruas da cidade logo pela manhã, né? Ela que daqui a pouco traz os destaques de polícia aqui no Jornal da Cidade. 7h51. Trânsito. 7h51, vamos falar de Covid-19. Brasil registra 292 mortes pela doença nas últimas 24 horas, viu? O total de óbitos chegou a 586.882 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas foram registrados 8.082 novos casos, totalizando 20.996.784 brasileiros contaminados desde o início da pandemia. No estado do Amazonas, um óbito por Covid foi confirmado nas últimas 24 horas, com o total de óbitos chega a 13.705 desde o início da pandemia, viu? 60 novos casos da doença foram registrados nas últimas 24 horas e o total chega a 425.566 desde o início da pandemia. Dos casos, 203.694 são de Manaus e 221.872 do interior. Vamos falar de vacinação no Brasil. 73 milhões de brasileiros, pessoas já completaram o esquema vacinal tomando as 2 doses ou a dose única de vacina, que corresponde a 34,31% da população. No fim de semana, 288.705 imunizantes foram aplicados de primeira dose. O total de pessoas parcialmente imunizadas chegou aí a 138.121.040 pessoas, equivalente a 64,75% da população. No estado do Amazonas, 3.494.508 pessoas já tomaram as 2 doses ou as doses únicas da vacina, viu? São quase 20 mil doses a mais aplicadas no último fim de semana, sendo 2.396.222 de primeira dose, 1.051.953 de segunda dose e 46.343 de dose única. Nesta segunda-feira, a Prefeitura de Manaus dá continuidade à campanha de vacinação em pelo menos 45 postos da cidade, distribuídos em todas as zonas da cidade, viu? A vacinação acontece a partir das 9 horas da manhã e segue até as 4 horas da tarde para aqueles que são maiores de 12 anos, que ainda não tomaram a primeira dose, e para aqueles que estão aí para completar o esquema vacinal. Sobre isso, você pode saber através do link censa.manaus.am.gov.br ou no site Imediato Online. Prefeitura define 45 pontos de vacinação, isso aí a gente já falou a respeito dos pontos, né?
até o dia 17, viu? Tem também aqui sobre a Fiocruz retomar a entrega de vacinas na próxima semana. A Fundação Oswaldo Cruz prevê que fará novas entregas da vacina Oxford AstraZeneca contra a Covid na próxima semana, normalizando liberações ao Programa Nacional de Imunização. O número de doses disponibilizados será divulgado na próxima segunda-feira. A Fiocruz já havia informado no último dia 2 que suas próximas entregas seriam realizadas entre os dias 13 e 17 de setembro. 7 horas e 54 minutos, Vigilância em Saúde do Amazonas detecta 2 casos da variante MU no estado. A Fundação informa a identificação de 2 casos da Covid pela variante MU em Tabatinga, que fica a 1.108 quilômetros de Manaus. A identificação ocorre por meio do Instituto Leônidas e Maria Deane, Fundação Oswaldo Cruz, que compõe a rede de diagnósticos e vigilância genômica no Amazonas. A identificação foi realizada nas ações de enfrentamento à infecção do Alto Solimões durante as testagens de detecção do novo coronavírus, na região do Alto Solimões, onde estão localizados os municípios de Benjamin Constant, Atalaia do Norte e Tabatinga, que fazem fronteira com o Peru e também Colômbia. Agora vamos voltar com o Edila Chaves, que vai trazer aí os casos de polícia para você aqui no Jornal da Cidade durante esta manhã. Polícia. Para você que nos acompanha, agora a gente vai falar com Edila Chaves, que vai trazer os casos de polícia durante o fim de semana e também durante a noite, madrugada. Bom dia, Edila, novamente. Segundou e já segundou com muitas notícias policiais. Eita, Manaus! Olha, gente, nós tivemos o caso de domingo, né, onde Vando Ferreira, de 39 anos, passou a noite bebendo com um amigo e durante a manhã, após bastante álcool, acabaram por se desentender. Foram em torno de 8 golpes de arma branca, ou seja, 8 golpes de faca, fato ocorrido no bairro Colônia Terra Nova. Outro caso que estamos trazendo a público é de Suziane Pereira da Silva. Suziane, segundo informações, estaria com seu irmão no Cacau Pereira, momentos em que um homem, vulgo Macaquinho, chegou e já foi disparando contra Suziane. Foi o momento, tentando disparar, foi o momento em que o irmão de Suziane tentou segurar Macaquinho e ali a arma acabou virando para Suziane e alvejando. Ela estaria internada no pronto-socorro 28 de agosto. E neste momento a nossa equipe está no local onde, através de transmissão, foi levado a público o que ocorreu no Boteco Jardim Restou Bar. Esse fato, gente, foi no bairro Cachoeirinha, onde estamos noticiando já a morte do proprietário, né? A esposa também acabou sendo ferida. A nossa equipe está no local, muito sangue ainda no ambiente. E o que temos de informações é que 2 homens vieram a pé até o local, momento em que o proprietário estaria junto de sua esposa e ali, por conta de estar próximo, ela acabou sendo alvejada. Mas, segundo informações, ele seria o alvo deste caso, né? Lembrando que isso acabou sendo transmitido através do Instagram, momentos em que estava acontecendo um show, né, uma apresentação no local, e ali então houve essa perturbação, onde as pessoas acabaram ouvindo esses disparos, e este homem acabou indo a óbito. A nossa equipe está apurando detalhes para poder levar ao conhecimento de todos. Edila Chaves trazendo aí as informações de polícia, né, durante o fim de semana, que foi bem tranquilo, considerado tranquilo aí na capital. Teve também a situação de um afogamento que aconteceu ontem no Porto de São Raimundo, onde um homem estaria ingerindo bebida alcoólica com a família e acabou aí se afogando ali no Porto do São Raimundo em menos de 5 horas, viu? Isso aconteceu ontem à tarde. Edila Chaves trazendo as notícias de polícia durante esta segunda-feira. Polícia.
INSS revisa 200 mil auxílios-doença liberados sem perícia médica, viu? Cerca de 200 mil auxílios-doença que foram liberados em 2020, quando as agências da Previdência Social ficaram fechadas por causa da pandemia. Foi definido que a autarquia iria pagar uma antecipação do que o benefício no valor de um salário mínimo estava em R$ 1.045. Se ficasse comprovado que a pessoa tinha direito a um valor maior e que realmente estava incapacitada para o trabalho, receberia a diferença, viu? De acordo com o INSS, 3 milhões de pedidos de antecipação foram pedidos em todo o Brasil. Quem ainda estiver com a situação pendente pode consultar o andamento do processo pelo site meuinss.gov.br. Falando de oportunidades, Cine Manaus oferta hoje 196 vagas de emprego, viu? De açougueiro a motorista de caminhão e também vendedor interno são as vagas disponíveis para os candidatos interessados, que devem realizar o agendamento por meio do link minhaagendavirtual.com.br/Cine Manaus Agendamento e comparecer a um dos postos que fica aí na Avenida Constantino Neri, no centro da cidade, e também ali no Shopping Felipe Dal, entre a Zona Leste e a Zona Norte. Hoje, o horário de funcionamento nos locais será de 8 às 17. Você pode conferir as orientações através aí do WhatsApp 92991400671, de segunda a sexta, viu? 8 horas em Manaus, resultado preliminar de provas para estágio no TCE será divulgado no dia 4 de outubro. A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas divulgará no dia 4 de outubro o resultado preliminar das provas do processo seletivo simplificado para estágio na Corte de Contas, que aconteceu no domingo, viu? Então você já fique atento aí, porque mais de 2 mil candidatos realizaram pela manhã as provas com questões objetivas e discursivas na área. O resultado será disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico do TCE, momento em que iniciará o prazo para recursos. Jornal da Cidade. 8 horas em Manaus, a gente vai pedir aí para você que nos acompanha, curta e compartilhe aí durante o Jornal da Cidade, que a gente vai interagir com você que está aqui. Mandar um abraço para o Davi Souza Silva, ele que é de Manacapuru. Muito bom dia para vocês aí, minha terrinha querida, minha terra princesa cirandeira, né, que falam. Maiara Monteiro, Paula Jaqueline, Nanda Silva, pessoal aqui interagindo com a gente no Jornal da Cidade, muito bom dia. Olinda Lima tá perguntando aqui sobre um auxílio, a respeito de uma notícia que a gente vai já saber sobre um auxílio que torna permanente aí o governo do estado, que deve falar hoje sobre essa permanência, viu? Timóteo dos Anjos, muito bom dia. Ângela Lopes está aqui com a gente também, Claudenice Ares, pessoal interagindo com a gente durante esta manhã. Rui Moura Braga, Nicolas Francisco, Ivani Soares e também o Neto Freitas. Mandar um abraço pro pessoal que está acompanhando a gente lá do Jorge Teixeira, do bairro da Compensa. Pessoal da Cidade Nova aqui também. Pessoal ali do bairro de Flores, muito bom dia para vocês, viu? 8 horas e 2 minutos em Manaus. Agora a gente vai falar do governo do estado, que tornou permanente auxílio, vai tornar permanente aí auxílio de R$ 150 por mês. O governo pagará de forma permanente o auxílio para 300 mil famílias em situação de vulnerabilidade social no estado. O benefício será em cartão no valor mensal de R$ 150. Um decreto regulamentando o benefício será publicado ainda nesta semana e as famílias vão poder utilizar o recurso em estabelecimentos credenciados para compra de alimentos e produtos, viu? O governador Wilson Lima deve anunciar a mudança no auxílio ainda hoje, durante esta segunda-feira, então fique atento. 8 horas, 3 minutos em Manaus. Agora a gente vai saber sobre os destaques de polícia durante o fim de semana e também aí de tudo que aconteceu com Bruno Mazieri na coluna O Poder. Opoder.com, com Bruno Mazieri. Bruno Mazieri, muito bom dia para você, meu amigo. Segundou? A gente vai começar falando com você aqui. Durante o fim de semana teve aí a visita do
do João Dória, né, a Manaus, ele que esteve ao lado das companhias do ex-prefeito Arthur Neto, a ex-primeira-dama Elizabeth Valeico e também Davi Almeida, para falar sobre propostas aí, de política. Ele que disse que veio a Manaus não para falar sobre presidência, já que Arthur Neto seria aí um dos rivais dele durante essa concorrência à presidência do ano que vem, né? Isso aí a gente vai saber só ano que vem. Bruno Mazieri, muito bom dia para você. Bom dia, Rabeste. Bom dia a você que nos acompanha nesta segunda-feira. O sábado foi movimentado, Rabeste, isso porque na última semana o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, já havia dito, na verdade nas 2 últimas semanas, né? Já havia dito que tem interesse em concorrer às prévias, né, presidenciais pelo PSDB, que é o partido dele. Quando eu digo que ele quer concorrer às prévias, é que ele quer ser o candidato do PSDB a concorrer à presidência da República. Isso já é um desejo antigo do ex-prefeito de Manaus. Em outra oportunidade, ele já tinha concorrido, já tinha dito que queria concorrer às prévias presidenciais lá em 2018 e agora retornou. O grande lance é que com essa vinda do João Dória para Manaus, e a gente sabe que o João Dória é o governador de São Paulo, que tem aí um destaque muito grande e é o principal rival atualmente político do presidente Jair Bolsonaro, deixa um questionamento. Será que mesmo assim o Arthur ainda vai concorrer às prévias presidenciais ou vai retirar sua candidatura das prévias ou apoiar por trás o João Dória, de repente, e concorrer ao Senado? Essa é a grande dúvida de todo mundo. Dissesse que o João Dória esteve aqui no sábado. Um fato curioso é que ele entrou no Da Vinci Hotel, que foi onde ocorreu a coletiva, segurando o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, pelo braço, ali dando uma ajudinha, e disse realmente que não veio falar sobre as prévias, né, presidenciais, que veio falar sobre política. Teve um discurso muito apaziguador, disse que, apesar de eles serem concorrentes nas prévias, eles estão unidos por um Brasil melhor, que tanto ele, quanto Arthur, quanto Eduardo Leite e o Tasso Gereissati vão ser os nomes que vão concorrer às prévias presidenciais. Então, um desses 4 nomes vai ser escolhido para concorrer contra o presidente Bolsonaro, provavelmente no ano que vem, aí, em 2022, para a presidência da República. Já o Arthur Neto disse que o Brasil tem saída, que é preciso investir em pesquisa para se encontrar o caminho do desenvolvimento, afirmou que não ia permitir que garimpeiros explorassem a Amazônia, coisa que o presidente Bolsonaro tem permitido. Enfim, teve um discurso muito voltado à questão do meio ambiente. Outra curiosidade do discurso do governador de São Paulo, João Dória, é que por diversas vezes ele fez comentários bastante agressivos contra a Zona Franca de Manaus. E nessa vinda a Manaus agora, no sábado, ele disse que vai defender a Zona Franca, que ele entende que a Zona Franca tem que ser revitalizada, que ele não vê conflito com outras capitais do Brasil por conta disso, vai fazer mudanças onde for preciso, mas que não vai destruir a Zona Franca de Manaus. Foi um discurso que ele se contradiz, porque por inúmeras vezes ele questionou aí a função da Zona Franca e entrou numa batalha de querer levar indústrias daqui do norte para São Paulo. Enfim, já declarou uma guerra fria contra a Zona Franca em outra oportunidade. Quem também esteve presente na coletiva foi o vice-governador do estado, Carlos Almeida, que é filiado ao PSDB ultimamente e que já tem se movimentado politicamente, né, já de olho nas eleições do ano que vem. A gente não sabe ainda para qual cargo ele deve concorrer, mas já tem feito visitas nos finais de semana em áreas periféricas da cidade, em áreas da zona rural, enfim, tem se movimentado aí pela capital do estado, já provavelmente de olho nas eleições de 2022. Situação complicada aí, hein? Um assunto bem grande a respeito dessa situação que aconteceu, né? Mas vamos esperar o que acontece até 2022 aí, já que, pelo visto, parece que vão ter carinhas novas a respeito dessa eleição. Eu acho que daqui para o final do ano, Rabeste, a gente já tem mais ou menos uma noção. A gente não vai precisar nem esperar muito 2022. Exatamente, Bruno. Bem complicado. Ô, Bruno,
A Justiça do Amazonas reconheceu uma fake news do Eduardo Braga, né, sobre o aumento do ICMS. Isso estava acontecendo semana passada e acabou gerando que foi uma fake news aí por parte do Eduardo Braga. Você pode contar mais pra gente? Claro. Na sexta-feira, o juiz Paulo Fernando de Brito Feitosa, da 4ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado, reconheceu que o senador Eduardo Braga havia publicado uma fake news contra o governo do Amazonas, contra o governador Wilson Lima, sobre um suposto aumento do ICMS sobre o diesel. O senador Eduardo Braga usou uma matéria publicada por um veículo local lá no mês de março para tentar induzir, né, aos seus seguidores e à população do estado de que o governador estaria aí fazendo aumentos do ICMS sobre o diesel, que a gente sabe que é um combustível bastante usado por caminhoneiros e tudo mais. E aí que, na época, né, quando o senador fez essa publicação, o governador Wilson Lima se manifestou por meio das redes sociais, disse que o senador havia publicado mentiras levianas e que tinha um modus operandi meio truculento. E aí o governador optou por entrar com uma ação na justiça e o resultado saiu nesta sexta-feira. Na ação ajuizada, o governador Wilson Lima pedia, inclusive, a retirada da publicação do ar. E aí que o juiz entendeu que a publicação deveria ser retirada do ar, que teria que fazer aí uma retratação pública num prazo de 72 horas, nos mesmos moldes que ele havia publicado a fake news, e esclarecer para todo mundo, inclusive para os seus seguidores, que as acusações não eram verdadeiras, que eram inverídicas. E no prazo de 24 horas, qualquer publicação com o intuito de imputar responsabilidade ao governo do Estado pelo crescente aumento do preço dos combustíveis também deveria ser retirada do ar. Caso isso não aconteça, o senador pode aí pagar multa diária no valor de R$10 mil, sem limite de dias, a ser revertida em prol do demandante, que no caso é o governador do estado. Vale ressaltar, Rabés, que semana passada a gente falou sobre essa questão, né? Essa questão entre o senador Eduardo Braga e o governador Wilson Lima, mas também esclareceu para os seguidores aí do Imediato, para quem nos acompanha toda manhã, que o Amazonas possui um dos menores ICMS do país, né? É um dos 7 estados que menor tem ICMS sobre combustível. Há muito tempo está o valor de 25% sobre a gasolina, e outros estados da região norte também seguem aí o mesmo número, né, os 25%. Houve um reajuste na gasolina, mas inclusive o presidente Bolsonaro já explicou sobre isso, finalmente explicou que o preço da gasolina tem a ver com o aumento do dólar, e que a questão do ICMS sobre o combustível nos estados é uma coisa que está parada há muito tempo, não está havendo nenhum tipo de reajuste. Então, foi buscando justamente essa explicação que o juiz entendeu que a publicação do senador Eduardo Braga era falsa. Sobre essa situação aí a respeito da gasolina, inclusive semana passada teve uma manifestação por parte dos motoristas de aplicativo e também pelos motoboys aqui em Manaus, né? Inclusive eles fecharam a Djalma Batista. Rapaz, não ficou legal ali não. Mas o trânsito ficou daquele jeitinho, né? Demais, Bruno, demais. Bruno, algum outro destaque na coluna Poder? Eu queria só ressaltar das manifestações que ocorreram ontem, né, no país contra o presidente Jair Bolsonaro. Foram manifestações com pouca adesão, foram manifestações encabeçadas pelo Movimento Brasil Livre, que foi um movimento que por muito tempo apoiou o presidente Bolsonaro, principalmente ali na saída da ex-presidente Dilma Rousseff. Houve uma proximidade com o Bolsonaro, apoiou o Bolsonaro na campanha, mas no decorrer aí dos últimos 3 anos houve um racha, e o MBL foi às ruas ontem pedir a saída do presidente Bolsonaro, enfim, fazer uma série de reivindicações. A adesão foi menor do que esperado, tanto na capital do estado quanto em outras capitais brasileiras, mas disseram que houve aí essa movimentação em torno da saída, do pedido de saída do presidente Bolsonaro.
inclusive a respeito dessas manifestações do presidente que vem sendo tão criticado ultimamente. No fim de semana, no sábado, ele recebeu aí um elogio por parte do ex-presidente dos Estados Unidos, o Trump, né? Ele disse que o homem é trabalhador e que ele dá tão duro aqui para o Brasil que não entende por que as pessoas o criticam tanto. O presidente Bolsonaro sempre foi muito próximo do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Inclusive, tiveram inúmeras conversas por telefone, presencialmente. Os filhos do presidente Bolsonaro também são adeptos da política do ex-presidente Trump. E aí houve essa manifestação por parte dele sobre o presidente Bolsonaro no último final de semana. Exatamente. Bruno Mazieri trazendo aí os destaques do site O Poder. Como é que faz, Bruno, para ficar antenado aí? Rabesh, é muito simples. Você vai entrar no seu navegador, pelo seu celular ou pelo computador e digita lá www.opoder.com e ficar por dentro de todas as informações a respeito de política, tanto no Amazonas quanto no Brasil, como também na parte internacional. Bruno Mazieri, na coluna O Poder, muito obrigada pela sua participação, viu, Bruno? Ótima segunda. Obrigado, Rabesh. Uma ótima segunda e uma ótima semana para todos nós, se Deus quiser, e até amanhã. Até amanhã. Opoder.com, com Bruno Mazieri. 8h15 em Manaus. Vamos trazer agora as ofertas especiais que estão no site Busca Preço da Cefaz. Hoje vamos falar da média do quilo da carne agulha, que está com preço mínimo de R$ 15,50 em um mercadinho no bairro Novo Israel e com R$ 26,15, preço máximo em um mercado no bairro Alvorada. Na sua tela, para você que nos acompanha aqui no site imediato pelo Facebook, você vê aí os endereços e também os valores, né, mais perto de você. Então entra lá no site buscapreço.am.gov.br e saiba mais onde você pode economizar no lugar mais perto de você. Todos os lugares que emitem nota fiscal amazonense estão catalogados no site. Jornal da Cidade. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7h30 da manhã, de segunda a sexta, aqui no site imediato. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play, a plataforma de celulares Android. É só colocar ZLZN, que a primeira imagem que aparece é do nosso app, ali do nosso rádio, viu? É só colocar Rádio ZLZN, que tá aqui, ó, do meu lado, tá vendo? Então, fique antenado aí, coloca ali no Google Play, que você vai baixar aí o aplicativo da Rádio ZLZN. Não deixe de acompanhar a programação do site imediato de segunda a sexta, às 11h da manhã, tem Imediato o Povo com Edila Chaves, tem também às 4h Eudógio Gonçalves no comando do Manaus 90. Às quartas-feiras tem Cidadania e Justiça e também aos sábados o Estação Animal com Tiago Gonçalves. Esta edição teve a apresentação de Rabesh Mayan, transmissão e operação de áudio com John Andrew. E também aí apoio técnico de Pablo Medeiros, Marcos Silva, com edição de texto de Sara Araújo, Rabesh Mayan e apoio técnico também de Jonathan Souza. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Obrigada pela sua audiência. Amanhã, terça-feira, tem Álvaro Corado aqui no comando do Jornal da Cidade. Eu agradeço pela sua audiência. Ótima segunda-feira e ótima semana. Até amanhã.